Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Vamos dar sequência, amigo ouvinte, ao nosso estudo sobre os selos do Apocalipse. Vamos entender hoje o significado da abertura do primeiro selo. Recapitulo para você, lembrando-lhe que Jesus é apresentado nesta visão do capítulo 6 como sendo aquele que abre os selos do livro do Apocalipse. Ele abre os selos mostrando o desenrolar da história da salvação, da pregação do Evangelho e das consequências históricas de aceitar-se o Evangelho ou de rejeitá-lo. E Cristo é o único ser no universo digno de abrir este livro visto em visão, porque, de acordo com Apocalipse 5, verso 9, Cristo foi sacrificado, morreu por nossos pecados e nos comprou de volta para Deus. Então, a morte sacrificial e substituinte de Cristo o torna digno de desenrolar a história da salvação, de levar ao cumprimento total o plano de salvação ao longo da história. E ele, portanto, é o ser digno e habilitado a decifrar-nos o significado dos 7 selos do Apocalipse. Vamos começar lendo Apocalipse, capítulo 6, versos 1 e 2. Enquanto eu observava, aqui João está em visão, o Cordeiro, que é Jesus, abriu o primeiro dos 7 selos do livro. Então ouvi um dos 4 seres vivos, que eram anjos no céu, dizer com voz de trovão: venha. Quando olhei, vi um cavalo branco. Seu cavaleiro carregava um arco e sobre sua cabeça foi colocado uma coroa. E ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Aqui nesse texto que eu li da Nova Versão Transformadora, vemos que na abertura do primeiro selo, por parte de Cristo, o apóstolo João vê um cavaleiro. Este cavaleiro está montado em um cavalo branco. E este cavaleiro carregava um arco, e sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa de vitória, e ele saiu batalhando para conquistar vitórias. Temos que interpretar esta linguagem à luz do Antigo Testamento. Na primeira lição deste trimestre, eu apresentei para você algumas bases para entendermos o Apocalipse, e uma delas é recorrermos ao Antigo Testamento, porque João se utiliza muito da linguagem do Antigo Testamento para descrever as visões que ele teve da parte de Deus. Quando lemos Apocalipse 6, 1 a 8, e eu não fiz isso agora porque farei ao longo da semana, percebemos que esses 4 primeiros selos têm algumas coisas em comum com Levítico 26. Em Levítico 26, 21 a 26, há maldições da aliança, por desobedecer à aliança feita com Deus no Antigo Testamento. E alguns termos são utilizados para descrever essas maldições para aqueles que rejeitassem a aliança de salvação com Deus. Termos como espada, fome, pestes e feras do campo. Esses termos, em Levítico 26, 21 a 26, estão relacionados com Apocalipse 6, 1 a 8, que faz uso de termos praticamente iguais. Isso nos mostra, amigo ouvinte, que os acontecimentos relacionados aos selos devem ser entendidos dentro do contexto das maldições da aliança do Antigo Testamento, ali em Levítico 26, 21 a 26. Interessante é que em certo momento, Ezequiel, em Ezequiel 14, 21, chamou a espada, a fome, as pestes e as feras do campo como 4 terríveis juízos de Deus sobre o seu povo rebelde. Ou seja, eram juízos disciplinares. Da mesma forma, os 4 cavaleiros mencionados em Apocalipse 6 e que estão relacionados com a abertura dos 4 primeiros selos
Eles são o meio que Deus usa para disciplinar o seu povo ao longo da história e manter o seu povo atento enquanto aguarda a segunda vinda de Cristo. Os 4 primeiros selos relacionados aos 4 primeiros cavaleiros são ações disciplinares de Deus ao longo da história para lembrar ao seu povo de que este mundo não é o seu lar final, mas sim o céu será o seu lar final. Nós vamos destrinchar um pouquinho mais sobre isso ao longo da semana, mas eu quero me deter com você agora no significado do primeiro selo. O primeiro selo fala de vitória, porque menciona um cavalo branco com um cavaleiro, com um arco na mão e uma coroa de vitória. Isso tem uma relação, um paralelo, diríamos assim, com Apocalipse 19, 11 a 16, que apresenta a Jesus montado em um cavalo branco. Simbolicamente, Jesus está voltando, conduzindo outros cavaleiros, ou seja, os seus anjos, para libertar o seu povo na sua segunda vinda. O branco na Bíblia é um símbolo da pureza, e a cor, normalmente, ela é associada a Jesus e aos seguidores de Jesus. Este cavaleiro também aparece na visão segurando um arco e ele recebe uma coroa. Esta é uma imagem do Deus do Antigo Testamento que é apresentado como estando montado em um cavalo com arco na sua mão enquanto vence os inimigos do povo de Deus. Isso significa que as cenas do primeiro selo descrevem a vitória de Deus com a propagação do Evangelho, que iniciou poderosamente no Pentecostes, quando Cristo começa a expandir o seu reino. Então, as cenas, o primeiro selo, tem a ver com a expansão, com a vitória do Evangelho no início da igreja cristã primitiva. Quando o Evangelho se tornou muito acessível e foi pregado com muito poder, especialmente com o poder do Espírito que proporcionou que muitas pessoas ouvissem do Evangelho em outros idiomas. Então, o primeiro selo do Apocalipse está relacionado ao período do primeiro século em que o Evangelho, vitoriosamente, segue conquistando muitos corações para Deus. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo e vamos estudar sobre o significado do segundo e do terceiro selo. Fique com Deus e até amanhã. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.